Estamos aqui hoje, né, com o nosso podcast, o Pod Pactua. É um projeto de extensão aí, inerente à nossa turma do quinto semestre de Direito, e a gente ficou responsável aí de fazer um podcast, trazer sobre o assunto da boa-fé. Então, a gente vai iniciar aqui. A pessoa escolhida para ser entrevistada na noite de hoje foi a professora Paula. Acho que vocês devem se lembrar, semestre passado, inclusive, tivemos aula com ela de Direito Administrativo. Então, vamos lá. Bem, como o Evandro bem colocou, foi nossa professora, né, de Direito Administrativo, ministrou perfeitamente a matéria, aprendemos bastante. E diante disso, professora, eu gostaria que você se apresentasse, falasse melhor sobre a profissão, sobre seus cargos, a patente que a senhora ocupa, sua formação. Boa tarde. Olá, boa noite a todos e todas, né? Sou professora Paula Santos, sou professora e sou advogada, atuo na área civil e na área de direito público, tenho formação de especialização e mestrado na área do direito, como professora na área do direito público, direito administrativo e constitucional, como os meninos disseram aí, e tenho aí um bom tempo de experiência na advocacia. Estou aqui para contribuir no que os meninos acharem importante, ou pelo menos tentar. Perfeito, professor. Bem, para a gente dar andamento no assunto, vou falar aqui um pouco, vou introduzir sobre a boa-fé. O nome é sabido que a moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Isso é um conceito simples de moral. E, entretanto, no âmbito do direito, né, vemos que o princípio da moralidade administrativa, né, é definido como a atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, o que se extrai do artigo 2º, parágrafo 1, inciso 4, da Lei 97.84 de 99. Pois bem, só desfechando aí o que o Gutenberg falou, sobre essa questão da boa-fé, a gente observa várias coisas que é relevante, né? Porque ela é um fator determinante de vários processos. Então, a gente vai ter aí a boa-fé em todos os âmbitos do direito, seja ele no administrativo, no civil, no penal. Alguns vai ter ele aí com mais intensidade, outros com menos intensidade. Por exemplo, aí nesse semestre nós vimos a teoria geral dos contratos, onde a boa-fé é em peso, né? A gente tem lá nos contratos em si a boa-fé como algo majoritário. Então, para prosseguir aqui agora, a gente vai pedir para a professora dar uma palhinha aí para a gente sobre boa-fé, o que ela acha, como funciona. Bom, vamos lá, né? A boa-fé é um princípio, inicialmente. Hoje nós podemos falar que nós temos boa-fé positivada, né? Que é isso? É a existência de um princípio que foi inserido no texto da lei, portanto, ele se tornou norma, em sentido estrito, né? Então, sentido positivado, aquele que se tornou lei. E você vai dizer, se os princípios já são norma, por que será que se preocupou tanto em inserir a boa-fé como uma lei, né? E então, exatamente para esclarecer a sua atuação, principalmente, ou o seu significado, principalmente na questão contratual. Perfeito. Porque as pessoas são partes numa relação contratual de direito privado, as partes estão numa posição de igualdade, e muitas vezes a gente tem essa relação de igualdade comprometida por um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, muitas vezes, ele acontece em função da ausência da boa-fé de uma das partes, que deve ser observada
desde do momento das tratativas contratuais até o pós-contratação. Esse princípio, ou essa previsão, né, legal, ela está no Código Civil em mais de um lugar. Ela está no Código Civil quando ele fala sobre negócio jurídico, ela está no Código Civil quando ele fala sobre ato ilícito, porque ela vai dizer que essa falta de boa-fé, né, ela macula a licitude do ato jurídico, do negócio jurídico, dessa forma. Ela está expressamente lá no artigo 422 do Código Civil, que vai dizer, né, que ela deve ser mantida nas relações contratuais. Nós podemos dizer que também nós temos a boa-fé na relação do consumidor, e nós temos também ela inserida dentro do próprio Código de Processo Civil, quando a gente fala na litigância de má-fé, onde o pressuposto da litigância de má-fé é a falta de lealdade processual, que a gente pode observar, né, em qualquer uma das etapas do processo, muito embora não seja tão fácil você ter uma condenação por litigância de má-fé. A má-fé nada mais é do que a inobservância da boa-fé no transcorrer ou na condução da conduta processual. Então, como vocês disseram aí, a boa-fé está em todo lugar, deveria ser o pressuposto de conduta, porque é um princípio, mas como nem sempre ela é um pressuposto de conduta, ela vai parar na norma, né, lá no Código Civil, e então, a partir daí, ela tem essa visão um pouco mais ampla sobre o seu significado e uma visibilidade maior, né? Porque princípios nem sempre são expressos, princípios muitas vezes são implícitos, e agora ele se torna, então, um princípio expresso e positivado. E também tem funções, né? Professora? Sim. Desculpa. Pode falar. Não, que isso. Como a senhora buscou isso, eu queria fortalecer, né, que consta de forma expressa, né, lógico, em vários lugares, mas no artigo 422 do Código Civil de 2002, e essa questão das partes devem comportar de modo a permitir a compensação ético, de confiança, de modo a permitir a geração de um pacto, né, já que a gente está falando de boa-fé contratual. E se a gente buscar um pouco, tem até aquele ditado antigo, né, que o fio da bigode é a minha palavra, né, o fio do bigode. O fio do bigode é minha garantia, é meu compromisso. E as pessoas cumpriam, né, a risca. E eu queria saber, assim, na visão da senhora, por que o legislador viu a necessidade de colocar a boa-fé expressa? Tendo em vista que isso é uma questão que leva muito à questão da moral, será que a gente regrediu um pouco na questão moral, de palavras? De ser humano, né? Professor, seu microfone está fechado. Então, vamos lá. Bom, vamos pensar na questão seguinte. Existe a boa-fé subjetiva, que é o valor interno, aquela internalização da boa-fé que eu faço, que é esse pressuposto da moral do meu comportamento. A minha percepção e a percepção do que é certo e a minha vontade de agir dentro dessa concepção, né? E que fica muito no plano, como a própria palavra diz, subjetivo, né? Para ser repetitivo, subjetivo de cada pessoa, né? Então, é algo que não se exterioriza e nas relações contratuais, a gente não consegue transparecer. A doutrina vai dizer assim, essa boa-fé subjetiva eu encontro na posse. Quando você estuda direito das coisas, você vai dizer assim, a fé requer boa-fé, a posse requer, a boa-fé, ela vai envolver posse
ela vai dizer assim, que a posse requer boa-fé subjetiva. O que quer dizer isso? A boa-fé subjetiva da posse quer dizer ter como seu. Se eu tenho como meu, é um sentimento interno, é algo que eu sinto. Esse algo que eu sinto, ele não é possível de ser captado para ser colocado num contrato. Então, a boa-fé que vai para o contrato é a boa-fé objetiva. Quando ela se torna uma boa-fé objetiva, ela se torna uma regra de conduta. Ela é mais do que um valor. Ela é a captação daquilo que é correto e transformado num valor jurídico, cuja inobservância gera a anulação do negócio que foi realizado com a falta dela. Então, é muito importante a gente considerar isso, porque o que o legislador fez foi buscar um meio de proteger as partes quando uma delas causar dano à outra ou buscar vir numa relação cujo pressuposto deveria ser a relação da confiança, a relação da lealdade, vir nessa relação de uma forma em que ele deveria ter agido de uma forma, agiu de outra forma, agiu com a falta daquele comportamento leal e ele causou um dano e então ele vai ter consequências. Então, a questão da positivação, a questão do legislador se preocupar em trazer a boa-fé objetiva é trazer isso como um pressuposto categórico de comportamento. Você não tem mais que comprovar o que a pessoa quis e o que a pessoa não quis, porque é algo muito difícil dentro da teoria dos contratos. Você torna isso mais fácil para aquela pessoa que não teve ou que foi atingida em relação a essa situação. E você tem a figura da extinção do contrato e as perdas e danos em função disso. Exatamente. E ainda só ressaltando sobre o que a professora comentou, daquela questão do efeito da ausência da boa-fé, no caso da má-fé nos negócios jurídicos, que é a anulação do negócio, né? Em alguns casos ainda, além da anulação do negócio, da parte que agiu com má-fé, se cabe ainda a ação, né, de indenização por danos materiais ou morais, né? Então, que é a questão das perdas e danos, né? Os danos materiais. Perdas e danos. Exatamente isso. Exatamente. Que geralmente é o que fica em relação aos contratos, é a questão das perdas e danos, mais a configuração do dano material, né? E tem, inclusive, eu até estava vendo aqui sobre um assunto, tem um enunciado do Conselho Superior de Justiça que ele fala uma questão que eu achei bastante interessante, que ele fala da questão pós-contratual, falando da boa-fé reativa, né? A boa-fé reativa como aquela que gera responsabilidade aos contratantes em todas as fases do contrato, inclusive uma fase pós-contratual, né? E aí, dentro dessa questão da fase reativa, você vai imaginar aquele comportamento que você espera e você vai pensar em coisas simples, por exemplo, quando você compra uma casa de um construtor, né? E então você fez um contrato, ele construiu a casa, então você espera que dentro de um determinado tempo ele vai te dar assistência para que ele possa reparar aqueles danos imediatos que você percebe no momento que você recebe o imóvel, né? Você já teve o contrato extinto, porque ele já foi cumprido. Mas a partir do momento que você aciona aquele prestador que você contratou para que ele venha reparar algo, ele não te atende. Ele está descumprindo a boa-fé objetiva. Exatamente. A boa-fé contratual, porque ele que prestou aquele serviço para você, e ele não pode simplesmente desaparecer, porque você não pode chamar outra pessoa para vir aqui fazer alguma coisa ou reparar algo que foi decorrente da contratação que você fez dele. Entende? Perfeito. Então, é uma situação interessante, porque eu tenho um caso que envolve uma situação aproximada em relação a isso. Uma pessoa contratou um construtor. E quando ele contratou esse construtor, eles fizeram um contrato. Porém,
como é uma obra, às vezes obra acontece muito de, na duração da obra, a pessoa fala assim, eu vou mudar determinado produto, eu vou colocar material tal, e eu vou fazer um puxado aqui, né, gente, um puxado ali, e aí o construtor, na boa-fé, ele foi fazendo todas as coisas que eles foram requerendo, né? No final das contas, houve um aumento da obra, da área construída, e houve aquisição de material que não estava no contrato. E a pessoa que contratou não pagou o que ficou estipulado entre eles. E aí, o que aconteceu? Ele teve que ingressar com uma ação na justiça. Nós ingressamos com uma ação, a parte que foi o que fez essa atuação, né? Ele foi condenado a devolver todo o valor que foi acrescido na época. Agora nós já estamos na fase de cumprimento de sentença. Em 2018, que foi feita a perícia, esse valor já estava em 77 mil reais, e agora provavelmente ele deve estar um pouquinho mais de 100 mil reais. Que se fosse fazer esse serviço hoje, não era isso. Entende? Não. Então, isso é falta de boa-fé. Falta de fé contratual, porque o construtor teve a boa-fé. O contratante é que não teve uma boa-fé. Exatamente, né? O construtor foi fazendo o que a outra parte foi pedindo, sem nenhum momento medir esforços, né? Uhum. Mas chega um momento que isso tem um limite também, e cabe a outra parte ter também o senso, né? E assim, teve a perícia no processo, eu não sei como é que foi. É do seu escritório, professor, o caso? Hã? É um caso do seu escritório? É, né? Seu cliente? Então, como eu estava falando, eu não sei como é que foi o caso certo, mas nesse caso em específico, teve alguma coisa no processo falando sobre a má-fé ou a ausência da boa-fé por parte da outra, por Sim, parte um do dos réu? fundamentos do nosso pedido foi a falta da boa-fé objetiva, a boa-fé contratual, porque em nenhum momento o construtor imaginou que aquilo que estava sendo acrescentado no serviço não seria objeto de pagamento, porque ele sempre estava falando que faria o pagamento, né? Então, gerou a expectativa do pagamento e a certeza, tanto que ele não fez nenhum acréscimo de contrato, né? E a perícia foi para efetivamente fazer um comparativo entre o contrato que ele tinha e a obra executada no local, entendeu? Então, a perícia foi lá e constatou que, de acordo com o contrato, o que deveria estar lá era uma coisa e o que foi encontrado lá foi outra. E aí, isso seria as perdas e danos. Então, perfeito. Então, a gente tem realmente então, uma relação entre a boa-fé e a segurança jurídica. Sim, sim. Aqui, se você pensar, é o seguinte, você vai dizer assim, às vezes você vai dar um passo longo, pensar assim, opa, será que boa-fé e segurança jurídica tem alguma coisa a ver? Você vai encontrar, não exatamente a figura, é uma certa visão da segurança jurídica, mas a segurança, ela é um subprincípio ou ela é um efeito colateral da boa-fé. E se na relação contratual você atinge uma dessas relações laterais do significado de boa-fé, você atinge indiretamente a boa-fé. Então, veja, a boa-fé, ainda por cima, ela não é só aquilo que a gente visualiza dela, ela é mais do que aquilo, entende? Porque às vezes a gente visualiza a boa-fé nessa simples visão de lealdade, mas ela vai além, ela fala de confiança, ela traz a transparência, que são subprincípios dela, ela vai tratar de outros elementos que vão fazer, que estão inseridos nela de forma implícita e que você pode atingi-los, no caso, a segurança seria uma delas, e aí, por ter atingido ele, você atingiu a boa-fé objetiva. Entendeu? Entendi.
essa questão da boa-fé é muito interessante, né? Eu vou trazer um exemplo aqui também para o pessoal que estiver assistindo, que eu convivo muito no meio previdenciário, professor. Eu faço estágio de escritório, que é voltado na área previdenciária, né? E lá a gente também tem essa questão da boa-fé, interferindo nos processos. Por exemplo, quando o INSS ele concede um benefício de forma errada, de forma incorreta, em regra, a pessoa que recebeu esse benefício, ele não tem que devolver nenhuma quantia de volta ao INSS, certo? Mas, ao constatado a questão da má-fé por parte dele, ou seja, ele utilizou de algum recurso, agiu de má-fé de alguma forma para se encaixar nos requisitos, por exemplo, para estar preenchendo os requisitos e receber o benefício, se for constatado a ausência da boa-fé ou a má-fé nesses casos, aí sim ele é sentenciado e condenado a devolver toda a quantia recebida, né? Então, a boa-fé, ela é algo que está presente em todo mundo, em todo o ramo do direito, em todo âmbito que a gente for parar para pensar. É como se ele tivesse induzido, né? Exatamente, como se ele tivesse induzido a que é erro, e devido a isso, ele se responsabilizou e vai ter que devolver toda a quantia novamente, né? Exatamente essa questão. O Estatuto da OAB traz isso, né? O Estatuto da OAB traz isso. Eu estou com um caso que eu estou fazendo agora, em que houve a prática, né, a falta da boa-fé na relação contratual no contrato entre o advogado e o cliente. Porque o advogado foi contratado para defender o cliente, ele chegou para o cliente, disse que que ia fazer um acordo com a outra parte, e o cliente disse para o cliente que a outra parte que faria um acordo por R$10.000, e o cliente deu R$10.000 para ele. Depois a outra parte não fez o acordo, o processo continuou, ele não devolveu os 10.000, ele também não cobrou esses 10.000 como valor do serviço, ele continuou no processo, não deu satisfação para ele se o processo tinha continuado, se tinha parado, se tinha resolvido, se tinha feito acordo, e num determinado dia, o cliente foi surpreendido com um bloqueio de mais de 50 mil, de R$61 mil na conta dele. Nossa. Aí, o cliente entrou em desespero, porque ele não podia usar dinheiro nem para passar um Pix para comprar uma coisa de 1 centavo, né? Tudo que ele tinha foi bloqueado. Tudo que ele tinha de movimentação, cartão de crédito, tudo foi bloqueado. Tudo foi bloqueado. Porque agora tem um sistema de bloqueio aí que é, né, terrível. Então, o que aconteceu? Nós fomos, aí ele me procurou, aí o que nós fizemos? Nós fomos verificar o que tinha acontecido isso dentro do processo. Nós verificamos que o advogado, tinha feito a contestação, depois da impugnação, o juiz intimou para especificar provas, ele não manifestou, aí o juiz seguiu para a sentença, o juiz prolatou a sentença, ele não manifestou sobre a sentença, não recorreu, a sentença foi condenatória para os clientes, ele não comunicou os clientes da sentença. Aí, os autores da ação iniciaram o cumprimento da sentença, ele foi intimado, ele não informou do cumprimento da sentença para o cliente, e, portanto, os clientes foram surpreendidos com esse bloqueio da conta. Então, quer dizer, houve uma atuação, né? Houve a falta da boa-fé contratual. Lá atrás, quando ele pegou aquele valor que sequer explicou para que era, e não devolveu, não falou que tinha cobrado de honorários, não falou nada, né? E ele continuou depois, né, com a falta da boa-fé, quando ele deixou de ser leal, porque ele não praticou os atos processuais dos quais só ele era intimado, não comunicou da sentença,
não deu oportunidade para a parte recorrer, né? Então, essa foi uma situação em que você pode dizer claramente que houve uma inobservância da boa-fé contratual. Exatamente. E ele teve, já saiu alguma coisa desse caso para o advogado? O que aconteceu para ele? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um acordo para resolver a situação de penhora, né, do rapaz. Uhum. E agora, como é algo bem recente, nós vamos ter que mover uma ação no Tribunal de Ética Profissional e vamos ingressar com uma ação de reparação, uma ação de indenização no âmbito civil, ação civil de indenização. Ó, Perdas e danos, né? perdas e danos, perfeito. Uhum. E ainda a condenação foi de 40 mil, mas no final das contas, o bloqueio já estava em 62 e eu fiz um acordo de 55 ainda. Conseguiu ainda uma margem boa ali. É, né? Bom, É difícil. como ficou claro, hein, professora, nesse exemplo aí, a má-fé na litigância. É. Uhum. Exatamente. Ficou bem claro a importância da boa-fé nos contratos, né? A boa-fé no direito em si, né? Os primórdios da moral, que foi trabalhado através do legislador para dentro do direito positivado. Eu acho muito interessante, é um assunto que a gente demoraria aqui horas e horas falando e não exauriria tudo que a gente poderia dizer, né? É. Bem, Exatamente. só tenho a agradecer de coração, é um prazer estar aqui falando com a senhora novamente, tratando de um assunto como esse. É um imenso prazer para mim, vou ter certeza para o Evandro também. E espero encontrar logo a senhora, mais para frente aí no curso, ministrando uma outra matéria para a gente. Infelizmente não, mas na semana jurídica, de manhã, eu vou dar uma oficina aí. Mas perfeito. Sala de aula, creio que não. Mas estou sempre às ordens. Precisando, vocês podem me chamar. Estou sempre à disposição. Certinho, muito obrigado. De nada, meninas. Tchau. Tenha uma boa noite. Tchau. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau.